Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que acaba de explodir uma notícia que está gerando revolta em Brasília. E o nome do momento? O presidente da casa, Hugo Mota. Sim, ele acaba de tomar uma das atitudes mais covardes, vergonhosas que a gente já viu. Confirmar agora há pouco que Hugo Mota simplesmente rejeitou uma proposta extremamente importante que poderia ajudar Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Nos bastidores, a indignação é total. Tem gente que era próxima dele, gente que confiava nele, viu? Que hoje está dizendo que foi uma traição na cara dura. E como vocês podem ver, hoje só tem notícia pegando fogo e não para por aí não. O dia hoje está pegando fogo na política, à noite está um tsunami. Vocês lembram do escândalo do INSS? Pois é, ele ainda tá dando o que falar e tá chegando até em nomes grandes e o peixe graúdo. Acabou de ser revelado um carro de luxo, uma BMW, tá? Registrada no nome da esposa de um dos maiores autoridades do Brasil. Uma figura do altíssimo escalão foi apreendida na operação da Polícia Federal e tem nome forte aí, viu? E o que tá vindo à tona é simplesmente de cair o queixo. Nos bastidores, é lógico, o clima é de pânico total. E como eu falei hoje, é só notícia pesada, é bomba atrás de bomba. Infelizmente, uma notícia que acaba pegar toda Brasília de surpresa. Uma grande autoridade no país, nome de peso nos bastidores, faleceu hoje, morte na política. Iria completar 73 anos. Mas tem mais, viu? Brasília não para e a coisa está esquentando de vez. E desta vez é no Senado. Acaba de ser aprovado o fim da reeleição para políticos. Isso mesmo, gente, uma decisão histórica que pode mudar completamente o jogo político no Brasil. E principalmente o jogo da esquerda, viu? E todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso editorial. Mas não para por aí, viu, gente? Ainda tem revelações importantíssimas diretamente dos Estados Unidos. Gente, isso realmente pode derrubar o ministro de vez. E para quem achou que as sanções não iam dar em nada, eu posso te garantir que está mais próximo do que vocês podem imaginar. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like. E já vamos começar com um vídeo que vai alegrar o seu coração. Sabe aquela notícia que aquece o coração do povo? É essa que eu vou trazer para vocês. Mas antes, gente, prestem atenção nesta matéria que eu vou trazer. Vocês não vão acreditar o que vai acontecer agora neste vídeo. É surreal. Só assistam, gente. Só assistam. Eu tive que parar um pouco as minhas ações hoje para poder gravar esse vídeo. Afinal de contas, nós tivemos um dia atípico na Comissão de Relações Exteriores. Esse governo está tão ruim, tão podre, que se tornou indefensável. Ao ponto de que hoje eu consegui aprovar 8 requerimentos contra o Lula e contra seus ministros, de tal forma que nem mesmo os deputados do PT tiveram a coragem de sair em defesa. E vou mostrar para vocês agora rapidamente quais foram esses requerimentos. Convocação do ministro de Minas e Energia, porque agora o Brasil parece que virou ponto para que a Venezuela pare com seus cargueiros, né, com petróleo, mude de navio aqui para vender para o resto do mundo, burlando o embargo que há na Venezuela. Ou seja, o Brasil financiando a ditadura da Venezuela. Então nós convocamos o ministro de Minas e Energia. Convocamos também o ministro do Estado-chefe, do GSI, para explicar por que a nossa Força Aérea Brasileira se tornou em Uber de luxo, de janja, para viajar o mundo envergonhando o Brasil. Sempre antes do Lula. Então, eu quero ver como é que eles vão fazer para explicar isso, que foi aprovado. Aprovei uma moção de repúdio contra Luiz Inácio Lula da Silva por sua fala podre lá na China, onde ele faz uma comparação à ascensão dele à presidência à Revolução Chinesa, como se fossem coisas semelhantes. Lembrando que a Revolução Chinesa foi a mais violenta, mais sanguinária, mais terrorista da história das revoluções comunistas. Depois, uma moção de repúdio à Janja, devido à sua fala absurda de querer convidar um membro do Partido Comunista de uma ditadura para vir ao Brasil censurar a população brasileira, censurar as redes sociais. 4 requerimentos de informação, justamente para entender por que o Brasil se tornou ponto de lavagem de dinheiro da ditadura Venezuela através do petróleo. E um outro requerimento
para entender melhor por que o Brasil virou um paraíso para corruptos, aceitando uma condenada por corrupção envolvida no mesmo esquema no qual o Lula era o líder, né, o esquema da Petrobras, da Odebrecht, todas essas empresas que participaram para comprar, né, o Congresso no período do governo do PT. Por que o Brasil aceitou essa mulher, sobre qual é a justificativa para essa mulher vir até aqui, que foi condenada por corrupção, já que foram 2 convocações e o ministro Mauro Vieira não teve a coragem de vir aqui. Eu digo, por que ele não teve a coragem de vir aqui? Porque não tem como defender o que esse governo está fazendo com o Brasil e com a opinião internacional do Brasil. O Brasil nunca foi tão envergonhado. Então, hoje foi uma vitória gigantesca na Credem. 8 requerimentos aprovados. 8. Isso nunca se viu. Porque, primeiro, nosso trabalho como oposição tem sido cada vez melhor e porque esse governo está indefensável. Nem os deputados do PT têm coragem de defender o que o Lula e a Janja estão fazendo. Foi um bom dia. E agora, gente, vejam esta notícia que vai aquecer o seu coração. E acabou de sair, eu quero trazer de primeira mão para vocês nesse editorial. Olhem isso. Enquanto Lula é vaiado, olha o que acontece com o nosso amado presidente Vamos Bolsonaro. conceder a palavra para o ex-presidente Jair Bolsonaro para a sua exposição. Senhoras e senhores prefeitos, boa tarde. Prezado Paulo Zicovski, obrigado pela deferência, por me dar a palavra por alguns poucos minutos. Para um ex, isso não tem preço. Eu tenho uma paixão por esse Brasil. Deus colocou no meu colo a presidência e nós fizemos o possível por esse país. E o slogan menos Brasília, mais Brasil, chegou para ficar. Mas a cereja do bolo vem agora. E logo depois, Bolsonaro trazendo uma verdadeira bomba. E ainda tem um aliado de Bolsonaro revelando o que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes após essa notícia que eu vou dar para vocês agora. E diretamente dos Estados Unidos, Marco Rubio, secretário de Estado de Trump, diz que as sanções contra Alexandre de Moraes provavelmente vão acontecer. E quem está dizendo não é eu não, é o Metrópolis. Olhem isso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou agora há pouco, em uma audiência no Senado americano, que há grandes possibilidades de o governo Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes do STF. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. O fato de que a Casa Branca analisava sanções ao ministro Alexandre de Moraes já havia sido antecipada pelo colunista Paulo Capelli. Pois é, né, gente? Essa notícia alegra o coração, mas vocês querem saber que passo vai vir adiante? Jornalista Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos, vai revelar o que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes, e o que ele disse é estarrecedor. São de dispositivos constitucionais é crime, que não é. Falar em crime, Lacombe, eu fiz uma thread ontem, porque muita gente está me perguntando, inclusive advogados, aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil, o que é de fato a Lei Magnitsky, né? Eu fiz uma thread, se puder colocar na tela, eu vou ler a tela, tá? Não vou nem ler o celular, não. Mas é para acompanhar para vocês aqui. Não pode botar a thread até maior, eu acho. É melhor. Não. O primeiro, o segundo, o terceiro são... Eu não vou conseguir ler pequenininho assim. Isso, valeu, obrigado. Assim tá bom. O que acontece com quem cai na Lei Magnitsky, né? Muita gente pergunta, Alan, o que de fato acontece? E muita gente acha que é só não vai poder ir para os Estados Unidos, né? Não é bem assim, tá? Então vamos lá. O que acontece com quem cai na Lei Magnitsky?
Você já ouviu falar da Global Magnitsky Act? Porque tem duas, né? Tem a Lei Magnitsky e tem a Global, que é global. Tem uma que é só restrita aos Estados Unidos e tem uma que é global. E é a global que os congressistas americanos estão pedindo ao Trump. E aqui o verbo pedir aqui, vocês vão entender no decorrer da minha thread, que ele não é um verbo utilizado de modo aleatório, né, sem uma razão de ser. Essa lei pode transformar um bilionário em um pária internacional, sem dar um tiro, sem processo e sem tribunal. Aqui vai um fio completo. Aí vamos lá agora. A parte de baixo ali. Aí sou eu, Alan dos Santos, explicando Lei Magnitsky com o meme do Xandão. Vamos lá. Quando uma pessoa é sancionada sob a Lei Magnitsky, especialmente a versão global, uma série de punições detalhadas e restrições são imediatamente impostas. Imediatamente, tá, gente? É imediato. Isso isola financeira e diplomaticamente o indivíduo ou entidade sancionada, tornando extremamente difícil sua atuação no sistema financeiro global, especialmente no Ocidente. A pessoa ou a entidade, que é algo que poucos falam, né? Ou seja, você pode colocar na Lei Magnitsky não só o Alexandre de Moraes, mas toda uma entidade. Uma empresa inteira, por exemplo. Né? Ou órgãos. Então, a pessoa ou entidade é adicionada. Olhem isso, gente. Vocês já perceberam, pode-se colocar todo um órgão. Portanto, se eles quiserem, pode colocar até mesmo todos o STF. Todos aqueles, né, que vão atrás de Alexandre de Moraes. E agora vejam o que disse Jair Messias Bolsonaro, o nosso amado presidente. Eu agradeço a compreensão dos senadores e demais deputados que não puderam usar a palavra. E em seguida, então, porque a nossa pauta é um pouco bem apertada, né? Então, eu diria assim, com muita alegria também nessa oportunidade, vamos conceder a palavra para o ex-presidente Jair Bolsonaro para a sua exposição. Só uma ressalva, gente, rápida, tá? Ele já vai falar. Estes são os mesmos que vaiaram Lula ontem, tá? E hoje estão ovacionando o nosso amado presidente. Senhoras e senhores prefeitos, boa tarde. Prezado Paulo Zicovski, obrigado pela deferência, por me dar a palavra por alguns poucos minutos. Para um ex, isso não tem preço. Eu tenho uma paixão por esse Brasil. Deus colocou no meu colo a presidência e nós fizemos o possível por esse país. E o slogan menos Brasília, mais Brasil, chegou para ficar. Durante o nosso governo, apesar dos problemas, pandemia, guerra, crise hídrica, a catástrofe de Brumadinho, nós demos a vocês, por direito, a suspensão da dívida. Demos o bônus do pré-sal, 5,3 bilhões. Repasse direto, 121 bilhões. Indireto, 79 bilhões. A PEC do mínimo da educação. 1 ponto percentual no FPM. E agora o nosso PL apoia a PEC 66. Dizia aos senhores que no meu governo não tive informações que um só prefeito tenha atrasado o seu 13º. Também, no período difícil da pandemia, com a política do fica em casa, a economia te vê depois. Dada a competência do Ministério, em especial do presidente da Caixa também, em poucas semanas, criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas do Brasil ganharam auxílio emergencial. Eram 50 bilhões de repasse por mês. Não vimos um só saque a supermercado, um só distúrbio, e conseguimos vencer esse momento difícil. E o que é melhor,
relação dívida pública PIB, esse percentual diminuiu. Não vimos déficits estatais, só vimos tratarmos, dado a qualidade dos ministérios e dos secretários, tratar com respeito à coisa pública. A infra, por exemplo, apenas 7 bilhões de orçamento pelo tamanho do Brasil. Foi gigante, fez até um governador de São Paulo. O Rogério Marinho, quando eu o convidei, ele fez uma exigência: quero concluir a transposição do São Francisco. Fechado, feito, concluído. Tanto é que... Tá. O que é bom, né? Tem coisa ruim, então, né? Qualquer relacionamento. O que é bom é que você não sabe o que era e o que hoje é. E para onde está indo a nossa economia. Vocês, na ponta da linha, sabem se o comércio está faturando mais ou menos, se estão abrindo novas casas ou fechando. E também saber da inadimplência, se está aumentando ou não. Isso é com os senhores, com as senhoras, na ponta da linha. Por isso, o nosso espírito municipalista fala e falou mais alto em nosso governo. Saudade, sim, de poder servir a nossa pátria. Não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se Deus assim o permitir, dado os problemas gravíssimos que eu atravesso. Vencemos todos os obstáculos no passado. Hoje temos um, se Deus quiser, vai ser resolvido, até porque é um crime impossível. Verdade. Conseguindo vencer isso, eu só peço a Deus ser uma opção para o Brasil, que vença o melhor. Senhoras prefeitos, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, muito obrigado por esse momento. Um beijo nas prefeitas e um abraço nos prefeitos. Obrigado. Quanta saudade do nosso amado presidente Bolsonaro. E agora, gente, vejam esta notícia. Morte na política. Olhem isso. Morre desembargador Costa Carvalho do TJDFT no dia do aniversário de 73 anos. Costa Carvalho estava internado no Hospital Sírio-Libanês para tratamento intensivo após 2 cirurgias na cabeça. O desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Costa Carvalho, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 21, no dia que completou 73 anos de idade. Que notícia triste para a família, né? Costa Carvalho estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faleceu por volta das 5h40 da manhã. O magistrado estava internado para tratamento intensivo após 2 cirurgias na cabeça. Nesta manhã, apresentou crise respiratória aguda, seguida de parada cardíaca e não resistiu. A nossa solidariedade à família. Roubo do INSS. Carro apreendido estava em nome de esposa do ministro do TCU. É isso mesmo. Em um desdobramento da investigação do roubo dos aposentados, um dos carros de luxo apreendido com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, estava registrado no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União. BMW branco foi confiscado pela Polícia Federal na casa do filho do careca do INSS, suspeito de liderar um esquema de descontos ilegais de aposentadoria e pensões. Ele também teria transferido 9,2 milhões em bens para servir como propina para servidores da União. Quando a operação foi deflagrada em 23 de abril, o veículo de 350 mil ainda pertencia formalmente a Thales Mendes, dos Santos de Jesus, a esposa do ministro do TCU. Inclusive, Cleitinho tentou resolver isso, mas, gente, não deu certo. Olhem este vídeo de Cleitinho. Urgente, quiseram me dar ordem de prisão por mostrar quantidade de carros de luxo que foram roubados dos aposentados. Olhem isso. Quando eu estou na minha posição, foi roubado, gente. Tem mais carro aí? Show.
Você não pode entrar aqui, senão você vai dar ordem de minuto, senhor. Vamos dar ordem, por favor, porque você não como é que vai fazer? Eu estou na minha função. Estou fazendo a minha função. Esse carro aqui é carro de aposentado, foi roubado. Pronto, Pra prender, você pode prender. Prende os vagabundos que roubou. Eu não roubei um centavo de dinheiro, pô. Prende os vagabundos. Vocês já me viram invadindo já a parte com carro abandonado, com medicamento vencido. Agora esse aqui, ó. Carro importado com dinheiro dos aposentados. Ó, vem. 2, aqui, ó. Olha esse vermelhão aqui que chique, ó. 3, olha o verde limão. 4, e olha o azul lá. Vem cá, tem mais. Sei, na mão, Olha lá, 5. Tudo com dinheiro dos aposentados. Vocês vão pra cadeia, bando de vagabundos. Pessoal, senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Só esse Porsche que está aqui, que roubaram dos aposentados, custa 750 mil. Tem mais lá dentro daquela garagem. Olha lá pra vocês verem, ó. E eu não vou sair daqui enquanto não mostrar cada carro que foi roubado dos aposentados. Eles conseguiram comprar carro como esse aqui de 750 mil, foi roubando de vocês aposentados. Por isso que a gente precisa da CPMI o mais rápido possível, para convocar todo mundo e colocar todo mundo na cadeia. Não vou sair daqui enquanto mostrar para vocês todos os carros que foram roubados dos aposentados. Olha mais um aqui, ó. Uma Porsche. Olha que carrão, gente. Isso aqui é com dinheiro dos aposentados. Bando de canalhas. Eu não vou arredar o pé aqui enquanto eu não mostrar todos os carros. E a gente tem que começar a CPI o mais rápido possível aqui, ó. Agora, pesquise quanto estão tá desse aí, nas custas R$1 milhão. Por isso que a gente tem que pegar mais de R$500 milhão. Tudo isso aqui, dinheiro dos aposentados que foram roubados dos aposentados. Então, eu quero falar para vocês que essa pauta aqui é do Brasil. Sabe por quê? Tem aposentado que é eleitor do Bolsonaro, tem aposentado que é eleitor do Lula, tem aposentado que não é eleitor de ninguém, e foram todos roubados. Olha aqui, olha. Isso aqui é o retrato da política do Brasil. Mas a gente não vai se calar e a gente precisa da CPI para poder prender todos os canalhas, vagabundos, colocar na cadeia e devolver o dinheiro pro povo. Aí, ó. Tá aí, ó. Ó, e meu respeito, Polícia Federal. Mas o Senado também vai fazer a parte dele. Olhem isso, gente. Vocês viram? Ministro, esposa da ministra do TCU. E Cleitinho mostrou tudo. E até quiseram dar voz de prisão para ele. Eles não aceitam a verdade. Enquanto isso, vocês acreditam que Hugo Mota não quer pautar a anistia dos presos do 8 de janeiro? Sim, já estão falando até em traição. Mas agora vejam esta matéria. Uma ótima notícia. A Comissão do Senado aprova fim da reeleição para políticos. Sim, a Comissão de Constituição e Justiça no Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. O texto também amplia o mandato executivo de deputados e vereadores para 5 anos. A PEC segue agora para a votação no plenário do Senado. A PEC prevê um período de adaptação em 2026. As regras atuais serão mantidas em 2028. Prefeitos poderão se reeleger pela última vez com mandatos de 6 anos. Em 2030 será a última eleição como reeleição para governadores. E a partir de 2034, todos os cargos terão mandato de 5 anos sem reeleição. A proposta também muda a eleição dos senadores a partir de 2038. Os 3 senadores de cada estado serão eleitos de uma só vez, diferentemente do sistema atual, que alterna a escolha para ajustar a transição. Os senadores eleitos em 2030 terão mandatos de 9 anos. 2 emendas aprovadas contribuíram para criar novas regras para os mandatos dos senadores. Na proposta inicial, os mandatos da Casa Alta passariam de 8 para 10 anos de mandato. Também terão 5 anos a partir de emenda apresentada pelos senadores Carlos Portinho, do PL, e Eduardo Girão, do Novo. Além disso, a PEC extingue a alternância de eleições para o Senado, determinando que todos os 81 senadores sejam eleitos no mesmo pleito a partir de 2039. Nenhum senador se opôs ao fim da reeleição. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB. Disse que a reeleição favorece quem já está no cargo, prejudicando a igualdade na disputa. Vocês concordam? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar, curtir, comentar. Gente, compartilha muito esse vídeo. Comenta muito, compartilha muito para que todos saibam a verdade. Alexandre de Moraes vai ser sancionado. Como vocês viram, não é só ficar sem ir para os Estados Unidos, não. É aquela morte financeira que Paulo Figueiredo já disse aqui. Inclusive tem vídeo sobre isso aí no canal. Dá uma olhadinha lá. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo editorial.